É muito bom estar aqui com vocês nesse momento, de poder partilhar e refletir um pouco sobre as questões educacionais. Eu gostaria de dizer que nesse momento, é muito importante a parceria, esse estar junto, apesar do distanciamento social. Eu acho que é o momento que exige da gente usar das ferramentas que temos em mãos, e as mais preciosas nesse momento se tornaram as ferramentas digitais, a internet, para que a gente possa se comunicar, para que a gente não sinta tanto esse distanciamento, esse isolamento. Então, estou aqui juntamente com a equipe do ACS nesse momento para refletir com vocês sobre a questão das plataformas e ferramentas que nós temos disponíveis para o nosso trabalho. Esse trabalho que a gente vai apresentar aqui é fruto de muita discussão, de muita reflexão, e aqui eu já agradeço o meu parceiro, que foi com quem eu dialoguei muito, que foi o Sebastião. A gente trocou muitas ideias, trocamos muitos materiais, então foi um momento muito rico. E para refletir sobre o momento atual, para refletir sobre essa questão das ferramentas a serem utilizadas, é muito importante a gente pensar qual é esse cenário. Eu sei que todo mundo já falou muito sobre esse cenário, mas não custa parar um pouco mais sobre essa questão. Ninguém tem dúvida que a gente vive uma crise global. Vivemos uma crise global de dimensões que poucos de nós, eu acho, pode ter imaginado, ou poderia. Nem os maiores gurus, né, aqueles que se dizem gurus da economia, gurus da política e de tantas coisas, com certeza não fizeram essa previsão de que, de repente, nós estaríamos nessa situação por um problema de saúde, por um problema que é vital, que é salvar vidas. Então, tudo se coloca como prioridade nesse momento. O que se coloca como prioridade nesse momento é salvar as vidas, mas também cuidar das vidas. Cuidar de quem está aí, de quem está enfrentando. E ao olhar, né, para essa situação, que eu vejo aí o planisfério que foi colocado, que nós colocamos aí, esse planisfério, ele mostra, né, as áreas em que a pandemia já chegou, mostrando, com certeza, uma realidade muito assustadora. E me lembra um pouco, eu não sei se vocês leram alguma vez o livro do Thomas Friedman, que acho que foi lançado por volta de 2005, que ele fala, o nome do livro é O Mundo é Plano. E ele fala da planificação do mundo em função desse processo de globalização, em função da interconexão através da internet, dos meios de comunicação. Jamais, eu acho, ele poderia imaginar, né, em todos os cenários, essa globalização, essa planificação do mundo por uma pandemia que está assolando a todos. Ele fala de crises econômicas, mas em momento nenhum ele fala de uma possível epidemia que tomasse toda a humanidade, que planificasse, que colocasse o mundo todo num plano. A grande pergunta que se coloca para todo mundo é como enfrentar. E nós vamos refletir um pouco sobre essa questão. Gosto muito de um provérbio chinês que diz que não existe crise, existe oportunidade. Então, eu acho que é momento da gente, como escola, de pensar que oportunidade se pode vislumbrar para as escolas neste momento, né? Dentro de todo esse cenário, será que tem alguma oportunidade? Então, nós vamos pensar muito nessas oportunidades, né? Então, eu vejo, por exemplo, que a gente está vendo as pessoas tomando medidas,
os conselhos buscando soluções, mas essas oportunidades, elas estão muito além disso, né? Cabe refletir, assim, nesse processo de planificação, de utilização dos meios de comunicação, como as escolas estiveram até então. A grande maioria das escolas ficou fora desse cenário. Ou se utilizou, utilizou muito pouco. Agora, de repente, nós temos aí os órgãos oficiais recomendando que a gente use ferramentas online, atividades online, para quê? Para cumprir um calendário letivo. E aí, com certeza, fomos, mais uma vez, nós vimos que nós não estamos preparados para isso. Então, é importante, nesse momento, independente daquilo que os conselhos estaduais estão recomendando, independente de se ter ou não 200 dias letivos, é trabalhar na seguinte perspectiva. Primeiro, não esquecer que o cenário exige compromisso, agilidade e medidas que impeçam a disseminação do vírus, garantam a saúde e o bem-estar social de todos e todas, minimizando os efeitos negativos desse momento no presente e no futuro. Cabe a nós, como escola, muito além, a oportunidade que se abre aí é da gente entrar nesse mundo digital, da gente realmente usar essas ferramentas digitais. Mas muito além de usar isso, de estar preocupado em cumprir dia letivo ou não, hora, seja lá o que for, é usar dessas ferramentas para cuidar de nossos adolescentes e nossas crianças e nossos alunos que estão em quê? Que estão em isolamento. Nós não podemos esquecer disso. Então, a gente tem de agir com seriedade, tem de trabalhar com responsabilidade e ter esse cuidado de estar zelando por essas crianças, cuidando em especial da saúde mental, porque imaginem essas crianças e adolescentes em distanciamento social, trancados em apartamentos, trancados em suas casas, sem poder ter muita atividade física, sem poder gastar toda a energia que a gente sabe. Então, é muito importante nesse momento. Outra questão que é importante aí é pensar que, de repente, né, as nossas rotinas das escolas também mudaram. E nessa mudança das rotinas das escolas, nós estamos encarando um desafio muito sério. Qual é o desafio que nós estamos encarando? É de engajar os nossos alunos em uma proposta de trabalho em casa, em uma proposta de trabalho remota. Então, engajá-los nessa proposta, usando ferramentas digitais e muitas vezes com recursos, tanto nós quanto muitas crianças e adolescentes, principalmente nas escolas católicas, que a gente tem de pensar nos alunos da filantropia, aquelas escolas que são filantrópicas, a grande maioria delas nós temos de pensar que muitos desses alunos também, eles têm carência de recursos tecnológicos de acesso à internet. Então, como trabalhar nesse momento? Como encarar isso é o nosso desafio. Eu peguei aqui um pensamento, uma fala, um trecho de uma fala da Lúcia Delagnello, que ela é diretora-presidente do Centro de Inovação para a Educação Brasileira. E ela fala uma coisa que é muito importante. Ela diz o seguinte: é importante que as pessoas saibam que essa transição, o início de atividades à distância, né, não é possível ser feita de forma tão rápida e requer preparo. O que vai acontecer, na realidade, é uma tentativa de comunicação remota. O que se pode assegurar é que os alunos não vão aprender da mesma forma que presencial, mas isso não é culpa da educação à distância, não é culpa da escola, não é culpa das crianças nem das famílias, e sim da urgência com que foi feita essa transição.
Outro dia mesmo eu ouvia uma fala de uma pessoa na internet, num grupo, né, de WhatsApp. Uma mãe colocava o seguinte, é até um texto que circulou, muita gente deve ter visto, de uma Tatiane, é o nome dela, e ela dizia que a crise nos pegou todos despreparados para a situação, que as famílias não estavam preparadas, que as escolas não estavam preparadas, que as crianças e adolescentes não estavam preparados para trabalhar com essa forma de educação remota, né? Uma forma de educação que exige muito desses adolescentes e dessas crianças, que exige muita autonomia, porque eles, nesse momento, para que isso aconteça, eles realmente têm de ser protagonistas. E a gente, na escola, muitas vezes, a gente nem no presencial, a gente trabalha com esse protagonismo. Então, o que a gente vai pensar aqui hoje é sobre algumas plataformas e ferramentas, né, de educação à distância. Eu prefiro dizer, usar mais a expressão da professora Lúcia, de comunicação remota, que são oferecidas na internet. Nós procuramos fazer uma pesquisa de plataformas que estão disponíveis gratuitamente. Então, tirando aqui o que eu vou citar, algumas que eu vou citar, que ainda exigem, como os portais oferecidos pela editora e Sistema de Ensino, que é com quem eu abro essa apresentação, que são plataformas para trabalhar com os alunos. Então, esses portais, eles são muito importantes, porque eles estão diretamente ligados aos materiais. Eu acho que quase todas as escolas dispõem de um portal, ou através da editora, né, dos livros que ela adota, ou pelo sistema de ensino que ela adota. O que acontece, que é muito interessante, é que esses portais eles são muito pouco explorados pelos nossos professores e, consequentemente, pelos nossos alunos. A gente ainda utiliza muito pouco essas ferramentas. Aí, a oportunidade que eu falei se abrindo. Qual é a oportunidade que se abre aí? Desses professores conhecerem melhor esses portais para utilizarem com os seus alunos. Então, vai haver aí uma mudança de cultura que vai ficar. Porque se a editora e o sistema de ensino oferece esse portal, é porque ele é um complemento do material. Ele enriquece, ele abre oportunidades para o material. E ele fica lá, pouquíssimo utilizado. Sempre que eu vou às escolas, eu converso, eu acompanho e pergunto: número de acessos, como está sendo utilizado? Pouquíssimo, tanto pelos professores quanto pelos alunos. Claro que não é norma geral. Nós já temos algumas escolas que já usam mais, mas isso é hoje uma ferramenta que nós podemos conhecer melhor, utilizar melhor. Então, aí, a questão da oportunidade que eu falo. Outra ferramenta que está disponibilizada, que nós também já vimos falar, e algumas escolas já trabalham com ele, é o Google for Education. O Google for Education está oferecendo, disponibilizando uma de suas ferramentas, que é o Google Sala de Aula, gratuitamente. Então, você pode aprender. Mas eu não sei usar essa ferramenta. Daqui a pouco nós vamos falar. O próprio Google, ele oferece, né, um tutorial para você aprender a usar a ferramenta. Daqui a pouco também eu vou citar Coursera, que é uma plataforma que oferece cursos para todas as áreas, inclusive educacionais. Então, é mais uma ferramenta e está aí gratuitamente. E nós temos também, e aqui outro dia, como eu acompanhei todos os encontros nossos, eu vi algumas irmãs perguntando para a questão das obras assistenciais, que elas não têm condição, muito recurso, né? Que é diferente. E aqui nós temos uma plataforma
que foi todo esse trabalho, a concepção dessa plataforma é no conceito de gamificação, que é o plinks.com.br. Está oferecendo língua portuguesa e matemática do 4º ao 7º ano do ensino fundamental. Essa plataforma, quem está trabalhando com ela, divulgando, é a Fundação Ayrton Senna. E para você explorá-la mais ainda, você pode entrar em contato com a Fundação Ayrton Senna, que ela vai te orientar e te disponibilizar o acesso. Nós temos também uma plataforma que quem me conhece, né? Irmã Marionice, está aí? Pois eu sempre estou falando dela. Há muito tempo que eu falo da Khan Academy. Provavelmente muitos de vocês já devem usar. Para mim, é uma das melhores plataformas disponibilizadas na atualidade. Daqui a pouco eu vou explicar por quê. É gratuita, né? Então, a escola não tem custo. É uma plataforma leve que o pai pode acessar, que a criança pode acessar pelo celular, pode acessar de casa. E a Khan, ela tem muito recurso. Ela começou com matemática, hoje ela tem língua portuguesa, já está sendo implantado, e tem ciências toda implantada. Daqui a pouco eu vou detalhar para vocês sobre ela. Vamos lá. Agora, é muito interessante também, nesse momento, que a gente, os coordenadores, mobilizem os seus professores para utilizarem esse tempo que eles estão em casa para poder conhecer plataformas que lhes oferecem ferramentas excelentes, que lhes oferecem formação da melhor qualidade sem curso. A primeira que eu coloco é essa aí, a Coursera.org, é uma plataforma internacional, ela tem, mas já tem muita coisa em português, muita coisa boa mesmo. Por exemplo, lá você tem cursos que, inclusive, ensinam a usar outras plataformas, como o Google for Education, como a Khan Academy. Tem muito recurso e é gratuito. E também chega até cursos de especialização com as melhores universidades do mundo. Depois, nós temos o Elos Educacional, que é uma plataforma que trabalha oferecendo ferramentas para os professores, para que eles possam preparar suas aulas, recursos. Então, é uma plataforma também gratuita, muito interessante. O Instituto Matema, eu não sei se vocês conhecem, que é da professora Kátia Smolli, que foi uma das coordenadoras da Base Nacional Curricular na área de matemática. Ela é matemática, tem excelentes livros editados no mercado, e eles estão oferecendo gratuitamente agora cursos excelentes sobre os eixos da educação infantil, com o olhar aqui, o eu, o nós, os outros e a matemática. Então, como fazer? Trabalhar esse eixo com o olhar na matemática. Depois nós temos do que trata a álgebra nos anos iniciais do ensino fundamental. Curso excelente também. E o outro, que é o que é resolver problema, anos finais do fundamental e ensino médio. São cursos de 10 horas de duração, inclusive oferecendo certificação para os professores, e eu acho que nós, como liderança dentro das escolas, nós temos de incentivar nossos professores a estarem estudando nesse momento. Uma outra plataforma muito interessante é o Ensina Brasil. Essa plataforma foi criada por um grupo de jovens educadores, sonhadores da educação brasileira, como eles se intitulam. Que o objetivo deles com essa plataforma é incentivar e promover a mudança na educação brasileira. Então, eles reúnem materiais formativos e oportunidades para os professores neste período. É uma plataforma que ela já existia, mas nesse momento
eles estão tendo cuidado de dar um apoio para os professores. Para ter acesso, é simples, basta ter uma conta no Google Sala de Aula, que é gratuito, e adicionar a turma com esse código aí, né, que está aí disponível. Mas se você digitar www.ensinabrasil.org, você vai chegar lá e tem tudo isso. Caso não consiga acessar, está aí a orientação, tem o e-mail também. Essa outra plataforma, gente, é fantástica. É o Amplifica. Ela reúne em uma só página hoje conteúdo de aprendizagem online e muita coisa para se trabalhar nesse momento que nós estamos vivendo. Então, textos para pais, como para cuidar da saúde mental das crianças, como trabalhar com essas crianças, com esses professores, porque todo mundo está vivendo um momento de muita ansiedade, né? E essa ferramenta ela é muito importante porque ela te ensina a fazer vídeo, ela te ensina a preparar aulas, ela ensina também toda a parte tecnológica. Vale a pena acessar. Esse outro site aqui, esse outro link que eu estou dando aqui, que é da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é mais fantástico ainda. Por quê? A Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com seus alunos, fez uma pesquisa sobre softwares educacionais livres. Eles conseguiram analisar mais de 300. E esses são softwares, todos eles que podem ser usados em iPhone, celular. Ou seja, se a escola não tem computadores, se não tem recursos tecnológicos dentro dela, basta trabalhar com os iPhones dos alunos. E se você acessar, você vai ver uma tabela que te dá a análise de cada site, de que conteúdo trata, para que público se destina, né, de cada software. Tem muita coisa na área de gamificação, é um trabalho muito rico que vale a pena acessar. E é importante a gente dizer que o momento para conhecer que nós temos agora, de estar enviando para os nossos professores esses materiais para que eles estudem, e utilizem agora, mas que utilizem depois também, com os alunos. Que a escola realmente ela traga para o seu dia a dia a cultura do trabalho digital, do trabalho com plataformas, porque vai ser uma forma de falar uma linguagem mais próxima da criança e do jovem hoje. E que tem gente, mas esses dias tenho me dedicado, tem um mês que eu estou olhando isso. E olha, tem muita coisa boa, é muito rica. Olha bem, uma coisa que eu vi também, que nem coloquei aí, que eu vi posterior já, de ontem para hoje, por exemplo, a autora de Harry Potter, ela está disponibilizando um portal para as pessoas livre, para os alunos acessarem, com os livros, com atividades. Tem também a Nova Escola, está disponibilizando uma plataforma de planos de aula online para os professores. Então, basta ter o desejo de aprender, que muita coisa nós vamos conseguir sem custo para a escola. Graça. Agora, vamos falar um pouco da CAM. Graça, só complementar um pouquinho, você falou de iPhone, mas só para o público saber, também os celulares Android, tá? Na verdade, o Android é mesmo. Tem versão para iPhone e para Android, ok? Essa é a plataforma que a Graça mencionou antes. Aí nós temos o Khan Academy, né? Vamos falar um pouco mais dela. Quais as vantagens da CAM? Por que eu vou me deter aqui na CAM? Primeiro, não tem custo. Está aí disponível. É a maior sala de aula do mundo. Tem mais de 100 milhões de seguidores. Agora, de alunos, né, na realidade. Agora, com essa crise aí, eu imagino como que deve estar. Foi criada por um indiano e hoje tem o apoio da Fundação Melinda, né?
aquela do Melinda Gates. Você pode acessar agora, se você quiser, você pode acessar hoje, na hora que terminar a palestra, cadastrar todos os seus alunos ou criar as turmas e enviar o código da turma para seus alunos e familiares. E eles se cadastram. Então, e se vinculam à turma indicada pelo professor. Nele nós temos já traduzido, de acordo com a BNCC, matemática. Nós temos matemática, ciências e está sendo colocado português. Português já tem 3º e 4º ano. Então, e permite o uso da plataforma pelos professores em sua rotina e em planos de aula de acordo com a BNCC, né? Isso é muito importante. Para o ensino médio, ainda não está de acordo com a BNCC, mas tem uma plataforma riquíssima na área de ciências da natureza, com atividades. Quando é lançado o edital do Enem, que os alunos fazem inscrição, eles abrem uma área na plataforma somente com atividades para o Enem. Fornece, olha bem, isso aqui que é uma coisa muito importante, porque ela fornece aos professores relatórios sobre o aproveitamento da turma e de cada aluna. Cada aluno, o que ela fornece? Tempo de estudo de cada aluno, as dificuldades que os alunos tiveram, e lógico, né, as dificuldades maiores da turma, as habilidades vencidas por cada aluno. Então, como tudo que a gente tem lido sobre essa comunicação remota, sobre essa educação, né, utilizando ferramentas online, uma coisa que tem chamado muita atenção é a necessidade de feedback para o aluno. Você não pode só ficar enviando a atividade e não dar feedback, porque isso vai estimular o menino. Ele vai sentir assim, mas ninguém está olhando, ninguém está falando nada. E essa ferramenta aí te permite não só ter o feedback, mas enviar o feedback para cada aluno, se que você sentir necessidade, ou para todos, e de uma maneira muito ágil. E ela é uma ferramenta que está na área, é considerada uma ferramenta que usa recursos que são muito falados hoje, de gamificação. Então, tem propostas lúdicas, desafios, premiação, né? Como nos games, você muda de fase e oferece medalhas, mudança de nível e até avatar para o aluno. Então, à medida que ele vai mudando de nível, ele pode conquistar um avatar diferente. As atividades são muito interessantes, tem videoaula, tem atividade para o aluno fazer e agora também foram inseridos testes. Ele pode fazer pequenas provas. A cada um número de atividades que ele desenvolve, ele faz testes. E as videoaulas. Vantagens de se trabalhar com plataformas disponibilizadas. Por quê? Né? Claro que nesse momento agora, quem já não tinha plataformas mais sofisticadas, privadas, né, particulares, contratadas, ela fica muito caro. Ninguém vai se aventurar sem saber qual o destino nosso agora a fazer um investimento muito grande nessa área, se você tem no mercado muita coisa. Mas eu estou mandando para os meus alunos aulas preparadas pelos professores, vídeos que eles estão fazendo, curtos, tudo bem. Mas se eu posso mesclar. Por quê? Porque, olha bem, qual a vantagem de uma plataforma que está aí disponibilizada? É uma ferramenta melhor estruturada, com variedade de recursos que podem ser mais atrativos para a criança. Então, é claro que uma ferramenta preparada assim, ela tem muitos recursos. Outro dia eu entrei num curso que estava sendo oferecido aí e estava ensinando a trabalhar com uma ferramenta para preparar atividades. Olha, gente, para a gente pegar todas aquelas ferramentas, dominar para montar atividades interessantes e ricas nesse momento, é muito difícil. E nós já estamos com elas aí disponíveis, demandam menos tempo para o preparo. Basta você selecionar. Recursos técnicos melhores. Por quê?
qualidade de som, de imagens, né, movimentos. Há uma variedade maior de atividades que os professores poderão escolher, o que possibilita um trabalho mais rico, né? Não fica muito limitado, muito repetitivo, então é muito rico. Aí vamos pensar um pouco. Mas não tem desvantagem? Claro que tem. Quais seriam? A gente corre o risco de, ao trabalhar nessas plataformas, não se trabalha com o material didático do aluno. Você não vai esgotar o material, né? Que a grande preocupação da gente, muitas vezes, é essa, e o material. Então, eu posso usar a videoaula, usar atividades de lá e recomendar ao aluno que vá ao livro fazer as atividades. Então, mesclar. E a maioria é fechada, não facilitando a construção de conhecimento pelo aluno. No caso dessa que eu falei aí, que é a plataforma da CAN, ela é uma plataforma que permite a construção do conhecimento. Mas, com certeza, tem muitas plataformas que elas não permitem. Elas já trazem muita coisa pronta, né? Mas essas, então, seriam as desvantagens. Vamos, então, pensar um pouco nas dicas para se trabalhar com as plataformas. É só pegar e pronto? Não. Nós temos de ter um trabalho de planejamento, né? É muito importante o planejamento nesse momento. Então, primeira coisa, planejar, gente, estabelecer metas e enviar para os alunos, enviar para as famílias. A partir daí, você vai escolher atividades que possam ser realizadas pelos alunos. Porque vocês têm de lembrar que nós falamos assim, mas as famílias estão em casas, elas podem usar, elas podem ensinar, elas podem trabalhar com os filhos. Olha, a grande maioria dos pais do nosso nível de clientela está em casa trabalhando em home office. Então, e trabalhando às vezes muito. Segundo, se eu delego tudo para a família vai começar a questionar, mas se é eu que estou fazendo tudo, para que precisa da escola? Aquele questionamento que foi abordado no último encontro aí com o Márcio, da questão do pagamento. Então, é preciso que eles percebam que a criança faz sozinho, que nós planejamos. Dosar o tempo das atividades, não enviar atividades demais. Eu acho que nós precisamos de fazer um planejamento simulando alguns cenários do nosso calendário, para saber, para dosar esse tempo. Se as aulas voltarem em julho, o que eu precisaria de atividade online? Como que eu cumpriria o meu calendário? Então, fazer essas simulações para poder não sobrecarregar. Cuidar da comunicação com os pais, deixando claros os recursos, ferramentas digitais que serão utilizadas, os materiais, orientação de como o aluno deve se organizar e proceder no caso de aulas remotas, porque tem escola que está dando aula remota. Então, como que eu preparo esse aluno para estar assistindo essa aula? Que são orientações, gente, que vão até do espaço que tem que ser preparado para esse menino fazer essas atividades, né? Orientar as famílias. Eu tenho visto algumas escolas acompanhado que estão fazendo esse sistema nosso, usando até essa ferramenta Zoom para fazer reuniões de pais, para explicar, para apresentar as ferramentas, para falar do objetivo, para orientar as famílias a como proceder se o aluno não der conta de fazer, o que deve ser feito. Então, para a família também tirar as suas atividades. E também, gente, fornecer um canal de comunicação para pais, um atendimento online, né? Que o pai vai ligar, a pessoa vai saber orientá-lo, se ele não estiver conseguindo acessar a ferramenta, se ele não recebeu o e-mail com as orientações. Então, tem que ser uma pessoa com um perfil bem interessante, que saiba realmente responder às famílias, mas que também esteja lá disponível para que elas tirem as suas dúvidas. O nosso objetivo nesse momento, como eu falei no início,
é, antes de mais nada, o cuidado. Nós não podemos aumentar a ansiedade, que já está alta, no ambiente familiar, né? É importante que a gente dose, pense, que a gente trabalhe em parceria com os pais. Então, o que eu tinha a falar, né, não é só isso, é muita coisa, mas nós temos de nos restringir a esse tempo. As ferramentas estão aí, vão ser disponibilizadas, né, esses links, né, a gravação. Então, obrigada a todos. E uma coisa, né, que ao final dessa jornada possamos ser melhores do que somos hoje. Que esse seja um momento de crescimento para todo mundo, de amadurecimento, que a gente possa realmente aproveitar esse tempo para nos tornarmos seres humanos e até profissionais melhores, que é um momento para estudo, né? A gente na educação reclama tanto que não tem tempo para estudar, estamos aí com um tempo imenso disponível, então, para conhecer essas ferramentas, para estudar. Bem, agora a sessão de perguntas, né, que nós temos. Já temos aqui algumas perguntas. Karina? Oi, Sebastião. Porque como eu caí aquela hora, teve um problema aqui no meu chat que eu perdi algumas coisas mais do início. Você tem como recuperar aí e passar para a Graça a pergunta? Teve uma hora que a minha internet caiu, né, gente? Aqui. Eu tenho aqui só duas, mas já tinham, parece que tinham perguntas antes. Enquanto você procura aí, deixa eu fazer a primeira, né, que vem da Márcia Moreira, né, para a Graça. Como trabalhar essas ferramentas, né, que você mostrou, Graça, a educação infantil nos anos iniciais? Olha, quais que são aplicáveis, quais que não são? Uma coisa que todo mundo está muito preocupado com a educação infantil. Eu penso que tudo que eu li, que eu tenho visto, para a educação infantil realmente não se oferece, não tem muita coisa a ser oferecida nesse momento. Aliás, por exemplo, que algumas plataformas estão recomendando o trabalho online a partir do segundo ano, terceiro, nem no primeiro, que é a fase de alfabetização, porque os meninos não teriam autonomia, e aí a gente vai ocupar a família. Eu acho que eu, na educação infantil, eu estaria sugerindo aos pais atividades, brincadeiras, jogos, trabalho com alfabeto móvel, sabe? Orientações desse tipo, porque realmente, em tudo que eu li, o que você vai achar para a criança são aqueles joguinhos. Você não acha muita coisa para a educação infantil, mas você vai achar contação de história, esses vídeos, né? Músicas infantis, parlendas, mas na área mesmo de ter uma atividade sistematizada, nós não temos. Na matemática, lá com a CAN, a gente tem desde o primeiro ano. Na língua portuguesa, por exemplo, eles já começam com o terceiro ano, porque diz que primeiro e segundo ano, alfabetização, o menino ainda não teria autonomia para trabalhar. Ok. Uma outra observação aqui, pergunta do Namilton, muito interessante, né? Como, diante da utilização dessas novas plataformas, manter e valorizar o professor e a escola como fatores fundamentais nesse processo de aprendizagem. E, claro, visando também aí manter os alunos matriculados, né? O que você acha, Graça, disso? Eu acho o seguinte, planejamento, é o que eu falei. Você tem de planejar, tem de dosar e não ficar com aquela ansiedade do conteúdo. Eu acho que são planejar atividades que o aluno dê conta de fazer com autonomia, por ele. Porque se nós começarmos a solicitar a família, aí podemos cair nisso aí. Mas como? Para que isso pagar a escola se sou eu que estou fazendo tudo? Né? Por isso que eu gosto muito da plataforma CAN, que ao entrar lá vocês vão ver que o menino, ele pega logo, porque ele é tipo gamificação, e ele pega logo o sistema, então ele aprende a fazer e vai por ele. Ele não vai ter essa dependência, ele usa o vídeo, ele faz a atividade, ele vai por ele. Então, eu acho que isso olha a idade da criança, aquilo que ela é capaz de fazer, é preferível a gente
trabalhar na dosagem certa do que exceder, querendo nesse momento mostrar muito serviço, sobrecarregando a família e ela achando que ela está fazendo o papel da escola, que depois a escola não vai cumprir, não vai ter nada para fazer. E só complementando, né, Graça? Eu acho que uma parte, complementando para responder aí o que o Namilton colocou, um papel muito importante do professor e da escola agora é nessa mediação disso tudo com o aluno, porque nós sabemos que cada vez mais o papel do professor precisa ser um papel de mediador. O aluno hoje tem acesso, né, a muito conteúdo, nós sabemos disso. Essas plataformas, elas colocam conteúdo de uma forma muito bacana, muito inteligente, mas o aluno sozinho tem muita dificuldade de compreender, de analisar, de interpretar esse conjunto de informações que ele obtém. O professor ali é muito importante nessa mediação, ou seja, nesse caminho, nessa análise, nessa visão mais crítica que o aluno precisa ter em relação a tudo que ele recebe. Então, complementando aí, respondendo ao Namilton, eu diria que o professor estar sempre presente dentro desse planejamento que a Graça mencionou, mas o professor de cada disciplina, evidentemente, estar sempre presente, ajudando realmente os alunos a compreenderem aquilo que viram, analisar aquilo que viram e relacionar aquilo que viram, que aprenderam, com os outros conteúdos, com a vida, ou seja, esse papel de mediação do professor ele é fundamental e precisa ser mantido, especialmente nesse período. Graça, uma outra pergunta. Sebastião, só fazer um complemento aí. Pois não. Nessa questão da mediação, que aí eu falo lá, por exemplo, é a questão do feedback, que tudo que a gente leu e discutiu, a importância dessa mediação do professor é no feedback. Eu gosto muito da CAN, porque na CAN ela te dá mecanismo para acompanhar o aluno e está intervindo, mandando bilhetes, fazendo observações, faça mais isso, olhe isso, e é rápida, a ferramenta é uma ferramenta rápida e ágil, está lá para você. É o que eu estou falando, é preferível não exceder na atividade e ter o tempo para dar o feedback para o aluno, né? De estar dialogando com ele, mesmo que seja online. Pode entrar de vez em quando, usando essa ferramenta e conversar com o grupo após uma atividade. Uma outra questão aqui de ordem, digamos assim, gerencial na área educacional, né? Como pensar a questão dos bimestres e trimestres letivos, fechamento de boletim do aluno, em suma, a questão das avaliações e das notas. Como que as escolas estão pensando essas questões? Olha, eu acho que nesse momento é no planejamento que nós vamos fazer. Agora, eu trabalharia, como nós estamos enviando uma série de atividades para casa, nós utilizaríamos o quê? Do aluno fazer o portfólio, quer dizer, dele guardar, orientar o aluno de que essas atividades vão ser avaliadas, vão ser parte são os trabalhos. Toda escola usa trabalho para compor a sua nota, a sua avaliação mensal. E quando a gente retornar, aí fazer as avaliações. Aí vai ter de ter um planejamento. Mas incentivar o aluno a fazer e valorizar o que ele está fazendo à distância. Tem uma outra pergunta, Graça, aqui, é a sua opinião com relação ao uso da plataforma Google Classroom, Google Sala de Aula, né? Lembrando que já houve até um evento da ANEC, né, na semana passada, parece, ou atrasada, a respeito da plataforma, que é também, evidentemente, uma plataforma muito rica. O que você acha, Graça? Olha, eu gosto muito. Só que eu acho que o Google Classroom exige um planejamento e exige um trabalho, um comprometimento da equipe de professores, porque quem vai produzir o conteúdo aí é a escola. Ele pode usar alguns conteúdos que estão disponíveis no arquivo lá, mas aí é a questão da produção do professor. E aí tem de ter o cuidado, né, Sebastião? Eu conheço escola que, usando a ferramenta do Google Classroom,
ela está dando aula mesmo. Ela orienta os alunos a sentarem à tarde e aí os professores entram e expõem, dão atividade, conversam com os alunos e depois eles vão fazendo as atividades que vão mandando. Então, eu acho que todo recurso é bom, mas depende de como é planejada a sua utilização e de como é utilizado. Tá certo. Olha, não tem nenhuma outra pergunta. Sebastião, não é porque a Adriana, ela está com o microfone desabilitado, eu não sei se aberto, eu não sei se ela gostaria de fazer alguma pergunta. Alguém gostaria de fazer ao vivo, assim, pelo microfone, alguma pergunta? Não? Ok. Bem, o dedinho ali, ó, da Lécia. Lécia, habilita o microfone, por favor, Karina dela. Ok, bom dia, gente. Bom dia. Bom dia. Nós sabemos que as escolas nunca mais serão as mesmas depois desse evento, né? Vamos ter que correr realmente atrás de um atraso em termos de redes sociais, de tecnologia. Essa pergunta é para que eu tome rumos. Passado esse momento, então, deveria ser interessante que a escola busque ter a sua plataforma, comece realmente a preparar isso e dar continuidade a esse tipo de aulas a partir daí, mesmo ela tendo presenciais, mas começar a mesclar de forma que em qualquer outro boom que aconteça, a escola esteja preparada? Eu acredito que sim. Eu acho que é a grande oportunidade que se abre para a escola nesse momento, é exatamente essa oportunidade dela abraçar de vez essa cultura, de estar no mundo, né? Porque hoje usar as ferramentas da internet, trabalhar com esses recursos digitais que nós temos, é falar a linguagem da criança e do adolescente, é se aproximar deles. Então, é aproveitar esse momento aí para todo mundo que todo mundo está estudando, está buscando, para dar continuidade. Pode ser até dando continuidade às ferramentas que usou emergenciais, mas que depois que passar a gente não volte ao que era antes. Isso. Porque os meninos, eles vão chegar e é importante que eles sintam que houve mudanças, né? Pensar como nós vamos estar, como a gente vai acolher, como a gente vai dar continuidade, é uma coisa muito bem colocada por você, é muito importante. E que haja continuidade dessa cultura. Esse seria o nosso grande legado, né? Seria o grande legado das escolas. Fazer uma pergunta para a Graça. Só uma pergunta, gente, só um minutinho. Já temos uma pergunta aqui do padre Manuel, tá? Para a Graça, né? A senhora teria uma ideia de como trabalhar com os alunos que vão fazer vestibular e Enem e que já estão no prejuízo? Olha, inclusive, eu faço um trabalho voluntário aqui e os alunos estão estudando usando a plataforma e eles estão enviando as redações online. A gente manda as propostas, são alunos de escola pública, que a gente tem um cursinho aqui que usa, inclusive, muito ferramenta digital. Nós temos disponibilizado na internet o site, as aulas anteriores do Enem. Gente, tem muita coisa boa no Enem. Tem as aulas do Sistema S, que estão disponibilizadas, de EJA, né? Lembra? Para o ensino fundamental, para o ensino médio. São aulas excelentes. E o Enem, ele tem um site que ele disponibiliza essas aulas. Então, orientaria os meninos. E a própria aí, eu estou falando da plataforma Consciências da Natureza. A Folha de São Paulo, ela oferece mensalmente uma proposta de redação que é colocada lá, atual para os alunos, para você estar colocando os alunos para fazerem. Então, tem muita coisa boa. Eu acho que seria trabalhar com esse aluno, primeiro, para ele se organizar, para ele estudar, né? E segundo, de estar enviando essa orientação de estudo e essas propostas para ele não parar. E, aliás, falando para ele que quem não parar vai fazer a diferença lá no final.
Ok, o Luiz Mar quer fazer uma pergunta, né? Pelo microfone. Vai lá, Luiz Mar. Todos, né? Bom dia, Graça. Bom dia. Algum tempo que a gente não fala, né? Tudo bem, né? Ué. Eu gostei muito da sua apresentação, viu? E me lembro muito das suas falas quando a gente visitava os clientes, você falando sobre tecnologia, sobre comunicação com o cliente, você falava muito nisso, né? Parabéns, viu? Agora, Graça, o que eu fico preocupado, como a gente sabe, nós temos muitas escolas onde nós temos alunos bolsistas 100%, né? Que não tem a mesma condição dos demais. Essa comunicação, então, aí é que eu vejo que deverá haver um prejuízo, né, Graça? E como é que nós vamos fazer um pouco mais na frente, quando tiver liberado o presencial, para nós igualar na turma, né? Entendeu? Sebastião, o primeiro é o seguinte, alguns alunos, mesmo sendo bolsistas, eles dispõem de um celular. Então, a gente pode enviar isso por e-mail, atividades programadas para eles. O que nós não vamos ter com esses alunos bolsistas são recursos que eles possam usar muito, que exija vídeo, né? Porque isso gasta internet, por exemplo, o YouTube, tudo isso, vai gastar internet e muitas vezes ele não tem nesse momento. Tem uma orientação, eu não sei qual estado que ele está orientando, por exemplo, de até disponibilizar as atividades impressas na escola e um adulto ou uma pessoa vai lá pegar. Agora, tudo é planejamento, né? Tudo tem de ser planejado. E só acrescentando aí, para Luiz Mar e para todos, né? As escolas, dentro desse planejamento que a Graça mencionou, vão ter que ficar muito atentas para, eventualmente, no retorno às aulas presenciais, trabalhos, ou seja, um plano extra de recuperação, né? Não a recuperação tradicional, mas um trabalho extra de retomada, digamos assim, para aqueles alunos que, por alguma forma, foram prejudicados. Sejam esses alunos bolsistas, sejam outros alunos. Ou seja, pensar num trabalho, no retorno, talvez extraturno, em algum momento, para realmente não deixar que essa desigualdade social, eventualmente, possa prejudicar ainda mais o aluno. Não é isso, eu estava pensando, Sebastião, quando tem início de aula, as escolas fazem um diagnóstico. Lembra daquela prova diagnóstico para ver como estão os meninos? Sim. Porque eu acho que quem terá dificuldade não vai ser somente o aluno bolsista. Sim. Nós vamos ter alunos que têm recurso em casa que não deram conta de acompanhar as atividades. Sim. E muitos. Uhum. Então, você vai ter de fazer um teste para sentir onde estão meus meninos, como eles estão, escutar muito. Você fala isso muito nas suas palavras. Fazer rodas de conversa para ver como está emocional desses meninos. Eles terão perdas, eles terão muita coisa. Então, aproveitar esse tempo agora para o planejamento, para poder voltar. A escola vai fazer a diferença perante as famílias, na volta dela. É verdade. Por isso ela tem de planejar bem. O impacto maior, né? É um impacto maior. Esse cuidado, né, que a escola vai demonstrar com o aluno e com as famílias, não só agora, mas na volta, esse cuidado vai ser muito importante, vai ser muito visto e valorizado. Nós temos certeza disso. Não é? Porque se os meninos voltam e a escola não preocupa com cada um, aí vai ser o cada um mesmo, aí a coisa fica séria. Ok, estamos chegando ao fim aqui, né? Antes de eu passar a palavra para a Graça, só lembrando aqui, então, dos próximos eventos. Deixa eu só compartilhar aqui rapidamente uma tela só para relembrar você dos próximos eventos, tá? Opa! Amanhã nós temos aspectos trabalhistas aplicados às escolas, né, na quarentena, com a Dilson, com a assessoria jurídica. E na quarta-feira agora, nós temos a hora e a vez das tecnologias educacionais com a Branca Heloísa, que é nossa especialista também na área de TI e TE, que vai estar aprofundando um pouco esse debate sobre tecnologias educacionais, tá? Semana que vem, na segunda, pandemia e psicologia, um aprofundamento maior nos sentimentos e emoções que aparecem agora em termos psicológicos. E no dia 15, linhas de crédito emergenciais com o Namilton. Então, a programação aí dos próximos dias vocês já receberam.
Essa semana nós vamos só até quarta, porque quinta e sexta é feriado. Bom, então, voltando, a gente queria agradecer a vocês, em nome do Axis, né? Agradecer a todos e a todas que participaram, que têm participado aqui conosco, e desejar realmente que esse nosso aporte, né, desses temas seja de utilidade, né, para vocês, possam ajudar aí as escolas. Só antes de passar a palavra para a Graça, para ela se despedir, uma pessoa perguntando como participar desses eventos, né? Vocês devem estar recebendo, eu acredito, quem não tiver, manda um e-mail para a área de comunicação do Axis, mas eu acho que todos estão recebendo aí os links, né, para participar de todos os eventos. Ok? Obrigado, Graça. Bem, a minha mensagem que fica é a seguinte: depois do tanto que nós pesquisamos, discutimos, Sebastião, acho que a escola não pode mais dizer que não vai investir em tecnologia porque ela não tem recurso financeiro. A tecnologia ela está aí disponível e você pode trabalhar com ela, e tem muita coisa boa que não vai te exigirá de você aporte financeiro. Então, é saber explorar e saber usar, estudar mesmo, aproveitar esse momento para fazer a diferença nesse sentido. Obrigada a todos. Ok, Graça, muito obrigado. Obrigado a todos. Até a próxima, se Deus quiser. Até o próximo evento.